Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Bedran, eu vou falar um pouquinho sobre a medida provisória 927 de 22 de março de 2020. É a medida provisória que retrata algumas situações laborais durante esse período de enfrentamento do Covid-19. Na verdade, eu vou me ater a 3 pontos, que serão os pontos do teletrabalho, da alteração do regime jurídico, do regime trabalhista de presencial para teletrabalho, sobre as férias e sobre o aproveitamento de feriado, são os 3 pontos que eu vou me ater. Lembrando que, sobre o primeiro tópico, a alteração do regime presencial para telepresencial pode ser feito mediante comunicação prévia de 48 horas, tá? Mediante comunicação prévia de 48 horas ao empregado, devendo essa comunicação ser por escrito ou então também por mídia eletrônica, por meio eletrônico, tá? E como é que seria essa alteração? As pessoas têm que ser munidas de equipamento, obviamente. E esse equipamento pode ser fornecido pela empresa, tá? Pode ser celebrado um contrato de mútuo, um contrato de comodato, ou então um termo de responsabilidade para manutenção e aquisição de equipamentos, conforme ser celebrado por contrato escrito, podendo este contrato ser celebrado até 30 dias após a alteração desse regime, tá? Lembrando que durante esse período, o tempo de comunicação através de aplicativos ou através de centros de comunicação aí, pelas salas virtuais e tudo mais, esse período não será considerado tempo à disposição do empregado. Agora vamos passar para as férias. As férias, via de regra, ela deve ser comunicada com 30 dias de antecedência ao empregado e ela deve ser paga em 48 horas antes do gozo efetivo do empregado. A medida provisória alterou esse dispositivo, reduziu o prazo de comunicação prévia de 30 dias para 48 horas, tá? O pagamento ele pode ser dado até o 5º dia útil do mês subsequente e o terço constitucional nessas férias podem ser pagas até o vencimento desse terceiro salário, que é dia 20 de dezembro, tá? Lembrando que o período de férias não pode ser inferior a 5 dias e o empregador pode antecipar as férias, mesmo se o empregado não tiver o período aquisitivo completo, tá? O último detalhe é que as pessoas que se enquadram no grupo de risco do Covid-19, eles possuem prioridade no gozo dessas férias, tá? Agora, sobre as férias coletivas, ela também foi reduzido o prazo de comunicação prévia para 48 horas, antes eram 15 dias, passou para 48 horas, e houve a dispensa da comunicação ao sindicato e ao Ministério da Economia, tá? Sobre os feriados, o empregador ele pode antecipar o gozo dos feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais ou municipais, e deve notificar os funcionários com antecedência de até 48 horas, tá? Os feriados religiosos devem ser antecipados eles podem ser antecipados com a concordância do empregado, tá? Sobre o banco de horas, a compensação pode se dar em até 18 meses após o término desse período de calamidade. Então, houve aí o aumento desse prazo de compensação de jornada, tá? Do banco de horas de compensação de jornada, pode se dar até 18 meses após a calamidade pública, até após o término da calamidade pública. Isso pode ser por acordo coletivo ou então por contrato individual. Por fim, o artigo 18 da medida provisória foi revogado pela medida provisória 928, de 23 de março de 2020, tá? E esse artigo 18 ele tratava aquela possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para a qualificação dos funcionários por até 4 meses. Então, esse dispositivo foi revogado, ok? Muito obrigado.